Infelizmente, pessoal, é bastante comum que as pessoas acabem invertendo o processo de planejamento de viagem para os Estados Unidos. A lógica normal, né? O normal seria você primeiro planejar a sua viagem em todos os sentidos para depois solicitar seu visto. Mas o que acaba acontecendo de verdade é que muitas pessoas primeiro solicitam o seu visto, esperando a aprovação, para depois planejar e entender como vão conseguir de fato realizar essa viagem, o que eu chamo de colocar o carro na frente dos bois. Por quê? Porque para o agente consular aprovar o seu visto, para ele liberar a sua ida aos Estados Unidos, é muito importante que ele tenha certeza sobre algumas questões. E essas questões passam pelo planejamento. Ele precisa ser convencido, por exemplo, de que você está indo realmente, de fato, para os Estados Unidos para fazer aquilo que seu visto permite. Por exemplo, passear em Orlando. E acaba acontecendo que muitas pessoas mal conhecem o destino, mal fizeram pesquisas sobre esse destino e vão para a viagem totalmente desinformadas, reforçando um estereótipo muitas vezes negativo. Porque o que acontece? É normal que imigrantes, pessoas que estão indo para os Estados Unidos para cometer infrações de imigração, por exemplo, solicitem seu visto sem conhecer o básico sobre o destino. E quando você faz a sua solicitação de visto da mesma forma que essas pessoas, você pode acabar sendo confundido durante a entrevista. Então faz parte do seu ato de planejar a viagem, pesquisar, por exemplo, muito sobre o seu destino, entender como é que funciona o local, quais são as principais atrações turísticas, quais são os custos estimados da sua viagem, o que se costuma fazer naquele destino, quanto tempo se costuma ficar, quais são as melhores épocas para viajar. Então você precisa ter um planejamento muito detalhado sobre para onde você vai, quando você vai, quanto tempo você vai ficar, o que você vai fazer, quanto você vai gastar e como você vai gastar, como você vai conseguir os recursos financeiros para essa viagem. Então, número 1, para aumentar suas chances de conquistar a aprovação do seu visto americano em 2023 é melhorar, revisar o planejamento da sua viagem, incluindo dele essas questões. E jamais primeiro solicitar o visto para depois resolver isso. Show? Número 2 é melhorar a sua renda e a sua capacidade financeira. Muitos vistos são reprovados porque o agente consular acaba entendendo que as pessoas que estão solicitando aquele visto representam algum risco para os Estados Unidos, pois elas podem enfrentar dificuldades financeiras durante a sua viagem ou podem, inclusive, cometer ilegalidades para financiar a sua viagem, como, por exemplo, trabalhar ilegalmente nos Estados Unidos. E se você não quer que o agente consular pense isso de você, se você não quer que o agente consular imagine que você pode ser uma pessoa que vá trabalhar nos Estados Unidos, olha o cachorrinho, quase arrancou meu pé. Se você não quer que o agente consular pense que você vai, por exemplo, precisar trabalhar nos Estados Unidos durante a sua estadia para bancar a sua viagem, você precisa ter uma capacidade financeira adequada. E isso passa muitas vezes por melhorar a sua renda, porque existe basicamente 3 ou 4 formas de financiar uma viagem para os Estados Unidos. A primeira delas é com poupança, dinheiro guardado, dinheiro acumulado, né? Então eu junto por bastante tempo um capital e na hora da minha viagem eu já tenho toda aquela grana da viagem guardada. A segunda forma, que engloba aí as outras 3, é financiando isso. Isso pode ser financiado por um cartão de crédito, pode ser financiado em boleto,
ou muitas vezes até mesmo por consórcios. E nessas situações, para o agente consular enxergar que você, ao retornar da sua viagem, vai conseguir arcar com aquelas despesas que você acumulou no cartão durante a viagem, ele precisa ver uma renda boa, uma renda compatível, uma renda suficiente. Então, melhorar sua capacidade financeira e sua renda podem sim te ajudar a conquistar a aprovação do seu visto em 2023.